curiosidades do mundo animal. Existem milhões de insetos no planeta. Eles constituem o maior grupo de seres vivos e apresentam características muito variadas, embora compartilhem algumas peculiaridades, como o fato de serem animais com exoesqueleto, embora nem todos o façam. Muitos insetos são capazes de voar. Você sabe dizer alguns deles? Se não souber, conheça os diferentes tipos de insetos voadores, seus nomes, características e fotos neste artigo de Perito Animal. Continue lendo. Também lhe pode interessar. Grilo voa. Características dos insetos voadores. Os insetos são os únicos invertebrados que têm asas. O aparecimento delas ocorreu quando as placas dorsais do tórax se expandiram. Originalmente elas serviam apenas para planar, mas ao longo dos séculos se desenvolveram para permitir que esses animais voassem. Graças a elas, os insetos são capazes de se deslocar, encontrar comida, fugir de predadores e acasalar. O tamanho, a forma e a textura das asas dos insetos são tão diferentes que não há uma maneira única de classificá-las. No entanto, as asas compartilham algumas particularidades. As asas se apresentam em números pares. Estão localizadas no mesotórax e metatórax. Algumas espécies as perdem quando chegam na idade adulta, ou quando correspondem a indivíduos estéreis. São formadas pela união de uma membrana superior e uma inferior. Possuem veias ou nervuras. O interior das asas tem nervos, traqueias e linfa. Além de serem animais com exoesqueleto e asas, os insetos voadores podem ser muito diferentes entre si, pois são classificados em grupos diferentes e cada um deles possui características próprias. Tipos de insetos voadores. As características gerais dos insetos voadores e que são comuns a todos eles são aquelas mencionadas na seção anterior. No entanto, como dissemos, existem diferentes tipos de insetos voadores, o que permite que eles sejam classificados de acordo com vários critérios. Assim, os insetos alados são divididos em vários grupos ou ordens: Orthoptera, Hymenoptera, Diptera, Lepidoptera, Blatudea, Coleoptera, Odonata. A seguir, conheça as características de cada grupo e alguns de seus exponentes. Vamos lá. Insetos voadores ortópteros. Orthoptera. Os ortópteros apareceram na Terra durante o Triássico. Essa ordem de insetos é caracterizada principalmente por seu aparelho bucal, que é do tipo mastigador, e porque a maioria deles são saltadores, como grilos e gafanhotos. As asas têm uma textura semelhante ao pergaminho e são retas, embora nem todos os insetos pertencentes a essa ordem tenham asas do mesmo tamanho. Alguns deles nem mesmo têm asas e, portanto, não são insetos voadores. Como tipos de insetos voadores da ordem Orthoptera, podemos mencionar os seguintes como os mais comuns: gafanhoto migratório locusta, migratoria, grilo doméstica Cheta domesticus, gafanhoto marrom Rhamatocerus xistocercoides, gafanhoto de deserto Xistocerca gregaria, gafanhoto de deserto. Entre os exemplos mencionados, vamos focar neste tipo de inseto voador devido às suas peculiaridades. O gafanhoto de deserto Xistocerca gregaria é um inseto considerado uma praga na Ásia e na África. De fato, esta é a espécie à qual os textos bíblicos antigos se referem. Durante algumas épocas do ano, eles se reúnem em enxames que são responsáveis pelo desaparecimento de cultivos em muitas áreas. São capazes de cobrir até 200 km de distância voando, ou os grupos que eles formam podem conter até 80 milhões de indivíduos. Insetos voadores himenópteros. Hymenoptera. Esses insetos apareceram durante o Jurássico. Eles têm um abdômen dividido em segmentos, uma língua é capaz de se alongar, retrair e um aparelho bucal mastigador sugador. São insetos que vivem em sociedade e as castas estéreis não têm asas. A ordem dos himenópteros é uma das maiores existentes, pois inclui mais de 150 mil espécies. Dentro deste grande grupo, também encontramos alguns dos insetos voadores mais comuns e conhecidos, já que todas as espécies de vespas, abelhas, mamangadas e formigas pertencem a ele. Assim, alguns exemplos de himenópteros são: abelha carpinteira europeia Xilocopa violacea, zangão do bosque bombus da albumii, abelha cortadora de folhas de alfafa Megachila rotundata. Além disso, a abelha melífera e a mangava oriental, dois dos insetos mais difundidos no mundo, também são exemplos de insetos que voam, e dos quais falaremos mais detalhadamente a seguir. A abelha melífera Apis mellifera é a espécie mais conhecida de abelha. Atualmente, está distribuída por todo o mundo e desempenha um papel crucial na polinização das plantas,
além de produzir a maior parte do mel consumido pelos seres humanos. Em uma colmeia, as abelhas operárias podem viajar vários quilómetros em busca de pólen. Enquanto isso, a rainha só realiza o voo nupcial antes do acasalamento, um evento que ocorre uma vez na vida. Mangava oriental. A vespa orientaliza. O mangava oriental é uma espécie de inseto voador que é distribuída na Ásia, África e parte da Europa. Como as abelhas, as vespas são aerossociais, ou seja, formam grupos liderados por uma rainha e centenas de operárias. Este inseto se alimenta de néctar, de outros insetos e de alguns pequenos animais, pois requer proteína para o desenvolvimento de suas crias. Sua picada pode ser perigosa para pessoas alérgicas. Insetos voadores. Dípteros. Diptera. Os dípteros apareceram durante o Jurássico. A maioria desses insetos tem antenas curtas, mas os machos de algumas espécies têm antenas plumosas, ou seja, cobertas de vilosidades. Seu aparelho bucal é sugador-picador. Uma das curiosidades desse grupo de insetos voadores é que eles não têm 4 asas, como a maioria. Devido à evolução, os dípteros têm apenas 2 asas. Dentro desta ordem, encontramos todas as espécies de moscas, mosquitos, mutucas e típulas. Alguns exemplos de dípteros são: mosca de estábulo Stunchis calcitrans, mosca zangão bombius major. Além disso, destacamos a mosca da fruta, a mutuca listrada e o mosquito tigre asiático por sua popularidade, e vamos falar de algumas de suas principais características. Mosca da fruta. A mosca da fruta Ceratitis capitata é nativa da África, embora atualmente seja possível encontrá-la em áreas tropicais ao redor de todo o mundo. É um inseto voador que se alimenta das substâncias açucaradas das frutas, um comportamento que lhe dá seu nome. Esta e todas as espécies de moscas voam por curtos períodos de tempo. Depois pousam para descansar e se alimentar. A mosca da fruta é considerada uma praga em muitos países, pois causa grandes danos aos cultivos. Se essa espécie estiver presente em sua casa e você quiser saber como afugentá-la sem danificá-la. Mutuca listrada. Outra das espécies desta lista de insetos voadores é a mutuca listrada Tabanus subsimilis. Este inseto díptero habita os Estados Unidos e o México, onde pode ser encontrado em ambientes naturais e urbanos. A mutuca listrada mede cerca de 2 cm e tem um corpo marrom com listras no abdômen. Como as demais espécies de mutuca, suas asas são cinzas e grandes, sulcadas por algumas nervuras. Mosquito tigre asiático. O mosquito tigre asiático Aedes albopictus está distribuído por várias áreas da África, Ásia e América. É um inseto capaz de transmitir doenças ao homem, como a dengue e a febre amarela. Ao contrário do que se pensa, apenas as fêmeas se alimentam de sangue. Enquanto isso, os machos ingerem o néctar das flores. A espécie é considerada invasora e desencadeia emergências sanitárias em países tropicais ou durante as estações chuvosas. Insetos voadores. Lepidópteros. Lepidoptera. Eles apareceram no planeta durante o Terciário. Os lepidópteros têm um aparelho bucal sugador, semelhante a um tubo. As asas são membranosas e possuem escamas imbricadas, unicelulares ou achatadas. Esta ordem inclui as mariposas e borboletas. Alguns exemplos de lepidópteros são os seguintes: mariposa morfo azul Morpho menelaus, pequeno pavão Saturnia pavonia, borboleta cauda de andorinha Papilio machaon. Um dos insetos voadores mais curiosos e bonitos é a borboleta asas de pássaro, por isso falamos um pouco mais sobre ela a seguir. Borboleta asas de pássaro. Ornithoptera alexandrae é endêmica de Papua Nova Guiné. É considerada a maior borboleta do mundo, pois atinge uma envergadura de 31 cm. As asas das fêmeas são marrons com algumas manchas brancas, enquanto os machos, menores, apresentam as cores verde e azul. Esta espécie vive a 850 metros de altura nas florestas tropicais. Alimenta-se de pólen de diferentes flores ornamentais e atinge a idade adulta aos 131 dias de vida. Atualmente, está em perigo de extinção devido à destruição de seu habitat. Se você gosta de borboletas e quer aprender mais coisas sobre elas, consulte este e outro artigo sobre a reprodução das borboletas. Insetos voadores. Blatódeos. Blatudea. Sob este grupo de insetos voadores estão classificadas as baratas, insetos achatados que se distribuem por grande parte do mundo. As baratas também podem voar, embora seja verdade que nem todas têm asas. Elas apareceram durante o Carbonífero e o grupo inclui espécies voadoras como estas: termita gigante do norte da Austrália Mastotermes darwinensis, barata germânica Blatella germanica, barata americana Periplaneta americana, barata australiana Periplaneta australasiae. Como exemplo de barata voadora,
Destacamos a barata da Pensilvânia e a seguir veremos o porquê. Barata da Pensilvânia. A Paracubolata pennsylvanica é uma espécie de barata encontrada na América do Norte. É caracterizada por um corpo escuro com listras mais claras nas costas. Habita florestas e áreas com muita vegetação, além de áreas urbanas. A maioria das baratas voa em baixa altitude e é capaz de usar suas asas para planar desde lugares altos até as outras superfícies. Em todas as espécies, incluindo a da Pensilvânia, apenas os machos possuem asas. Insetos voadores. Coleópteros, Coleoptera. Os coleópteros são insetos voadores que, em vez de asas convencionais, possuem dois élitros duros que servem de proteção quando o animal está em repouso. Eles possuem um aparelho bucal mastigador sugador e pernas alongadas. Os fósseis registram que eles existiram já durante o Permiano. Na ordem dos coleópteros encontramos os besouros, as joaninhas e os vagalumes, entre outros. Portanto, alguns dos nomes dos insetos voadores coleópteros mais representativos são: besouro relógio da morte Gestubium refuvilus 1. Ponto e vírgula. Besouro da batata Letinotarsa de Celiniata. Besouro do olmo Xanthogalaraca luteola. Joaninha rosa Cleomegila maculata. Ponto e vírgula. Joaninha de 2 pontos. Adalia bipunctata. Joaninha de 7 pontos. Entre os insetos voadores que fazem parte desta lista com nomes, características e fotos, também é possível mencionar a joaninha de 7 pontos, Coccinella septempunctata. Esta é a espécie que inspira a maioria dos desenhos animados, pois apresenta as típicas asas vermelhas brilhantes com pontos pretos. Esta joaninha está distribuída pela Europa, e migra para hibernar. Alimenta-se de pulgões e outros insetos, sendo introduzida nos cultivos para controlar as pragas. Cerambicídio gigante. O cerambicídio gigante Titanus giganteus é um animal que habita a floresta amazônica. Tem um corpo marrom avermelhado, pinças e antenas, mas o mais interessante desse besouro é seu tamanho, pois mede 17 cm. A espécie vive em árvores, de onde é capaz de voar para o chão. Os machos também emitem sons para intimidar seus predadores. Consulte este artigo e descubra mais sobre os tipos de besouros. Insetos voadores odonatus. Odonata. Esses insetos apareceram durante o Permiano. Eles têm olhos muito grandes e corpos cilíndricos e alongados. Suas asas são membranosas, finas e transparentes. A ordem dos odonatos é composta por mais de 6.000 espécies, entre as quais encontramos libélulas ou donzilinhas. Desta forma, alguns dos exemplos de insetos odonatos são: libélula imperador Anax imperator, libélula verde Anax junius, gaiteiro, azul Caloptrix virgo, libélula comum azul. O último dos exemplos de insetos voadores é o Inalagmacia tigerum ou libélula azul comum. É uma espécie que vive em grande parte da Europa e em algumas áreas da Ásia, onde está distribuída em áreas próximas à água doce com alto nível de acidez, porque os peixes, seus principais predadores, não sobrevivem nessas condições. Esta libélula se distingue pela brilhante cor azul do seu corpo, acompanhada por algumas listras pretas. Além disso, apresenta asas alongadas que pode dobrar quando quer descansar. Se deseja ler mais artigos parecidos a insetos voadores, nomes, características e fotos, recomendamos-lhe que entre na nossa seção de curiosidades do mundo animal. Bibliografia e Hemocetomas. J. Bipner, R.E. Woodruff, H. Williams, N.G. J. Steck. 2019. Mediterranean Fruit Fly Scientific Name, Ceratitis capitata, Weidman, Insecta, Diptera, Depretidae, Feature Creatures. Entomology and Nematology. University of California. Graham K. Taylor, Adrian L.R. Thomas. Dynamic Fluid Stability in the Desert Locust Schistocerca Gregaria. Journal of Experimental Biology 2003 206. 2803 a 2829. DOI. 10.1242/G00501 Boom, M. 2018. Ornithoptera alexandrae, Tempenred List of Triatonentes Species 2018, I. T15513A885651997. Los escarabajos podem convertir-se em plagas domésticas, agrícolas e florestais. Actissimex, DO, R. 2009. Inalagmacia tigerum, Tempenred List of Triatonentes Species 2009, I. T1587013A5266883. De la Cruz Lozano, J. 2005. Entomologia, Morfologia e Fisiologia de los Insetos, Palmira. Universidade Nacional de Colômbia. Alaux, C. Bruntnet, J. do Sabat,
C. Mondet, F. Chamit-Chan, S. Cosin, M. Brilar, J. Baldi, A. Belzunces, LP. Andeleconte, Y. 2010, Intrations betuianosema microspores and neonicotinoide cannabis, apis mellifera, Environmental Microbiology, 12, 774 a 782, de 3 vídeos relacionados com insetos voadores, nomes, características e fotos.